Então, vamos continuar aqui os nossos estudos sobre biomas. Então, agora a gente vai estudar sobre os biomas brasileiros, certo? Vamos lá, então, no nosso livro didático, na página 10, tá mostrando aí biomas brasileiros. Também tem um mapa para você analisar, tem um gráfico para você analisar, né? O mapa mostra as cores, né, dos determinados biomas, e o gráfico explica em porcentagem essas cores, o tamanho, ou seja, a parte que cada bioma corresponde dentro do nosso território brasileiro, certinho? Ó, vamos então falar sobre os biomas brasileiros. Então a gente começa mostrando para vocês que no Brasil tem 6 principais biomas brasileiros, que são Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa, que é o mesmo que campo, Amazônia e Cerrado, certo? Olhem para vocês verem aí no mapa de vocês que tem aí todos os estados. Então agora vocês já sabem, né? A tia já explicou até isso no outro vídeo. Mas olha para vocês verem então que o nosso estado de Goiás, ele tá nessa parte aí, esse amarelo feio aí ou laranja, que é o Cerrado, né? Ou seja, o Cerrado então aí nesse mapa, ele compreende 23,92% dos biomas que tem no nosso Brasil, né? Então aí o estado de Goiás é predominantemente cerrado, né? Então vamos aí compreender as características aí dos biomas brasileiros. Vou começar então com a Amazônia, né? A Amazônia, ela, como a tia já falou na outra aula, né, ela é a maior, ela tem, né, ali predominantemente na Amazônia a floresta amazônica, que é a maior floresta do mundo, né, com uma grande biodiversidade, né, ou seja, uma grande diversidade de vegetais e animais, por causa da umidade que tem naquele local, né. Porém, ela não apresenta um solo com muitos nutrientes, mas por causa da umidade, né, o crescimento ali de vegetais é o ano todo crescendo plantas e diversas espécies de flores, de frutos, né, naquele lugar. E isso também, então, ajuda com o desenvolvimento do quê? De espécies de animais, né? Agora, uma coisa ruim que a Amazônia sofre todos os anos é com as queimadas e com os desmatamentos, né? Tanto os desmatamentos por causa da madeira, né? Que as pessoas vão ali em busca da madeira, às vezes até por contrabando mesmo, e também para correr ali o desmatamento para ter mais áreas de plantio, ou seja, para ter espaço para praticar agricultura, né? Aí muitas pessoas praticam o desmatamento ou as queimadas para que isso ocorra. A gente sabe que, infelizmente, isso é um ponto negativo, né? Que ocorre no Brasil. Outra parte também que a tia vai caracterizar, então, também é o cerrado, né? O cerrado a gente viu na videoaula passada, né? Que o cerrado e savana são praticamente os mesmos biomas, né? Com as mesmas características. A gente pode ver aí no livro de vocês, que tá falando sobre cerrado, na página 12, né? Que o cerrado é um lugar quente, né? O solo do cerrado, ele é arenoso, ou seja, tem muita areia, então o solo não é tão rico assim, né? Em nutrientes. As árvores têm um porte mais baixo, ou seja, os troncos são menores, os troncos são retorcidos, né? Tem várias espécies de animais, né? E essas espécies de animais que tem no cerrado, elas também têm outros biomas, né? Como podemos ver aí o exemplo aí do tamanduá-bandeira, tem o lobo-guará, tem o sabiá, entre outras espécies. Então a fauna desse bioma é bem rico, né? É bem rica a fauna desse bioma. E tanto as espécies que tem no bioma cerrado, tem também nos outros biomas.
Vamos então aí para o pampa, que é o mesmo também que campo, né? O pampa tem um solo bem fértil, né? E assim, o solo desse bioma é bem plano, ou seja, é bem propício ao cultivo, né? Ou seja, é bem utilizado para a prática da agricultura, onde as pessoas, né, fazem muito plantio, né, de arroz, soja, feijão. Então, o pampa, que é o mesmo que campo, né, tem essa particularidade, né, que tem essas planícies que ajudam aí no processo da agricultura. Temos também a caatinga, né, que a caatinga é um bioma bem seco, caracterizado assim por ser bem seco, né? O solo é rico em minerais, porém é pobre em nutrientes, né? As plantas, uma das características maiores das plantas são espinhosas, né? Elas têm os espinhos, igual os cactos, né? São um dos exemplos dessas plantas. E a caatinga, o livro de vocês, está caracterizando a caatinga na página 13, tá bom? Aí na página 13, então, exemplo, caatinga significa mata branca, né? Olha que interessante. E aí a gente pode também caracterizar nesse bioma os animais. Os animais, tem aí os animais aí, o carcará, tem arara azul, tem calango, tem morcego, tem outros. E a maioria desses animais que tem na caatinga, eles têm os hábitos noturnos, né? Então, assim, as serpentes, então eles têm os hábitos noturnos, não todos, mas a maioria desses animais tem esses hábitos noturnos. Vamos então para a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, o livro de vocês está caracterizando ela na página 14. A Mata Atlântica também é uma mata com grandes árvores, né? Árvores que podem chegar aí a 30 metros de altura, né? E a Mata Atlântica, ela compreende desde o Rio Grande do Norte e vem banhando ali a parte litorânea do Brasil até o Rio Grande do Sul. Ou seja, ela vem da parte do Rio Grande do Norte, na parte ali litorânea, vem, passa ali, né, por Rio de Janeiro e vem até o Rio Grande do Sul, né? A mata, então, aí nessa parte aí litorânea, então, ela pega também, então, a parte dos mangues, né? Que faz parte aí desse litoral brasileiro. E a Mata Atlântica, ela tem o clima quente e úmido também, o que ajuda no desenvolvimento de várias espécies, tanto vegetais quanto animais. Tem também o Pantanal. O Pantanal é bem fácil de se compreender. O Pantanal está na página 15, o livro de vocês está explicando. O Pantanal, ele tem ali, ele tá ali, vamos supor, ele está localizado mais no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, né? A gente, assim, uma das características predominantes do Pantanal os alagamentos, né? Tem muitas partes alagadas, né? São partes bem molhadas. Tem épocas mesmo que muitos fazendeiros têm que fazer alguns currais suspensos, né? Para poder socorrer os animais que cria, né? Por quê? Porque senão vem a enchente, né? Vem os alagamentos e os animais podem morrer. Então, muitos fazendeiros, muitos criadores de animais fazem esses currais suspensos de madeira, coloca os animais em cima, né? E começa a cuidar deles ali em cima daquela plataforma até as águas abaixarem. Quando as águas abaixam, eles retornam para o solo. É muito interessante os biomas brasileiros porque eles ajudam a compor tudo que tem na nossa natureza, né? A gente vê assim que o Brasil ele é muito rico em biodiversidade, em diversidade de plantas, vegetais, de animais. É muito bonito, é muito assim bonito, né? Muito bonito as paisagens do nosso Brasil, né? O nosso Brasil, entre todos os estados que tem, ele tem muitas paisagens bonitas, né? Tem muitas coisas que a gente tem que ainda melhorar, né? Mas tem muitas coisas que a gente tem que pontuar de positivo, né? Que são essas belezas, tanto na parte das plantas, da flora,
quanto na parte dos animais, da fauna. Agora, uma coisa que nós, seres humanos, temos que ter a consciência é que a gente tem que cuidar disso tudo, né? A gente tem que ter o uso tudo disso, a gente usar tudo que a natureza nos proporciona de forma consciente. A gente tem que lidar aí e começar a perceber que esses desmatamentos, que essas queimadas, isso prejudica muito a vida, tanto dos vegetais, do desenvolvimento de plantas ali, de espécies de plantas, quanto de animais, né? A gente vê aí que por causa dos desmatamentos e das queimadas, muitos animais deixam de existir, né? Muitos animais morrem, né? Decorrentes aí dessas queimadas e desses desmatamentos. Então a gente tem que ter muita consciência, né, para cuidar de tudo isso, de toda essa beleza que o nosso Brasil tem, de tudo de bonito, né, que ele tem para nos oferecer. E a gente que é ser humano, que a gente é construtor aí do lugar que a gente vive, a gente tem que ter o quê? Consciência, certinho? Espero que vocês tenham gostado, né, da explicação da tia Oral. Você pode ler também as explicações no seu livro, tá? Cada bioma tem ali suas características, suas denominações bem detalhadas nos textos. Lê direitinho, tá? Assista as videoaulas direitinho antes de você fazer os exercícios e leia também os livros, os textos, antes de você fazer os exercícios, tá certo? Agora, a tia vai preparar uma aula, eu vou colocar aqui também uma videoaula explicando aí os exercícios, tá bom? Beijinho, até a próxima!